E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e se lhe é dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante a um do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para a outra. Então, nós temos que, se você entende que você tem falta de sabedoria nas decisões, nas coisas, peça ao Senhor que Ele te dá sabedoria. Aí eu anotei aqui, definição de sabedoria. É um poder sobrenatural para falar com entendimento divino, seja na solução de problemas difíceis, seja na defesa da fé, seja na resolução de conflitos, seja no aconselhamento prático ou na defesa de alguém. Com sabedoria edificamos e com tolice dificultamos todas as coisas. Amém? Amém. Muitas vezes os pastores, ou mesmo nós, vamos atender alguma pessoa, ou recebe uma mensagem de alguém, e a pessoa falando, você já consegue, pela sua sabedoria, discernir, falando assim, ela está errada, ou ele está errado, nada a ver. Faltou sabedoria, né? Aí você dá um conselho. Você dá um conselho para a pessoa. E assim, a palavra de Deus também diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, nós precisamos a todo momento estar assim, pedindo ao Senhor esse revestimento da sabedoria que vem dele. Porque o mundo, ele está aí e a gente está passando dificuldade nesse mundo. Mas nós temos que ser sábios. Nós temos que ser sábios. Qual é aquela palavra que diz que devemos ser simples como as e como a serpente. Como a serpente. A prudência tem a ver com a sabedoria também. Porque quando você está sendo prudente, é porque você está sendo sábia e sábio de saber que não é o momento de falar sobre aquilo. Isso é a prudência. Então, que o Senhor refreie em nós tudo isso que é da nossa alma. Que isso é da alma, né, gente? Aí atrapalha todos os planos de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí vem o eu com a minha vontade, diz tudo, ainda culpa Satanás. O diabo fez isso, o diabo está assim, olhando e falando assim, nossa, cara, toda vez que culpa eu não sou mais culpado assim. Você entende? Estou brincando com você. Então é assim, eu vou dar um breve testemunho, mas aí não filma esse testemunho, não? Tá. Né? A gente procurar uma melhor escola para ter uma formação, um curso técnico para ter um melhor emprego. Essa sabedoria que nós estamos falando é algo da parte de Deus. E quando Salomão perguntaram para ele que Deus falou com ele o que ele queria, a única coisa que ele pediu foi o quê? Sabedoria para governar o meu povo. É Deus. Então hoje, qual sabedoria que nós precisamos pedir ao Senhor? Sabedoria para educar nossos filhos, sabedoria para lidar com as nossas famílias, sabedoria para lidar com o nosso marido. Enquanto pastor e pastora, sabedoria para saber corrigir, para saber lidar, para saber discipular, para saber pregar, sabedoria, essa sabedoria que nós não podemos abrir mão. Sem essa sabedoria, nós quebramos a cara e depois fica difícil voltar atrás. E aí a gente vai culpar quem? O demônio. O demônio fez isso. Não, foi a sua falta de sabedoria, foi a sua tolice, foi a sua insensatez, foi a sua imaturidade que fez isso. Agora, segura a onda, né? As duas prostitutas, outra coisa que nós precisamos aprender. O que acontece? Elas eram o quê? Eu tenho sempre falado isso aqui. Improvável. Quem era improvável? É aquela pessoa que você olha e fala, isso não tem jeito. Agora, como nós podemos fazer isso se um dia Deus olhou para nós e falou, essa tem jeito? Aleluia. Esse tem jeito. Glória a Deus. Então, como nós podemos julgar as pessoas e dizer assim, a prostituta, aquela lá, mulher de zona, aquele lá é um bêbado, é um drogado, não tem mais jeito. O que a gente aprende com a atitude de Salomão? Que o sábio, ele valoriza pessoas e não coisas. Ele valoriza o ser humano e não o que ele faz. E a palavra diz, né, que Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Então nós, enquanto igreja, nós precisamos parar de ter nariz empinado, dedo apontado, julgamento, e se achar que porque nós estamos aqui dentro,
nós somos os salvos, os todos poderosos, sendo que a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E sobre o campo, a seara, né? O Senhor falou outro dia, eu também já falei no dia de abertura, os ceifeiros hoje somos nós, amados. Você está pensando que você é seara? Ceifeiro sou eu e você. Ceifeiro não sou pastor, não. Então, a Bíblia diz que os campos estão prontos para a colheita. Ide, os ceifeiros somos nós. O que o ceifeiro está fazendo? Está ficando só aqui dentro, no acomodado. E Deus não quer mais que a gente se acomode. Deus quer que a gente faça, que a gente cumpra, né, o ide do Senhor. Amém? Ele sabe, a pessoa sábia, ele sabe do poder de Deus para transformar vidas. Eu sempre digo isso. Todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. A gente tem que tirar da nossa boca, do nosso palavrear, a palavra: não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, sim. Aleluia. Tem jeito, sim. Tudo depende da nossa intercessão, da nossa oração. Tudo depende da nossa fé em Deus, da nossa confiança. Como eu falei, a irmã Maria colocou até no grupo, né, o batismo da filha. Sim. Olha a irmã Maria, alegria. Aleluia. Né? E às vezes, realmente, não é pelo nosso muito falar, mas pelo nosso testemunho. Né? Pelo nosso testemunho. Em Provérbios 1:7, o que a gente vê escrito lá? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você teme a Deus, você sabe. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é temer Ele, sabendo que Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia. Então, a quem temerei eu, a não ser temer a Deus? Eu devo temer aquele que pode me jogar no inferno. Mas não temer, né? Que é um respeito muito mais do que temer, né? Então, o que ocorre? Nós precisamos buscar essa sabedoria do Senhor para em tudo agir nas nossas vidas. Tudo. Seja no âmbito do trabalho. Eu, gente, hoje, quem convive comigo mais perto, às vezes eu conto isso para a pastora, onde contei lá no Amaral para uma pessoa que estava conversando comigo. Hoje, eu consigo coordenar meu hotel à distância. E eu sou responsável pelo operacional lá. O pastor conhece lá. Eu consigo à distância, sabe por quê? Eu tive sabedoria suficiente, na época eu penei, foi duro, Maria. Imagina. Mas eu tive sabedoria suficiente na época para capacitar os meus funcionários e dizer assim: você é capaz, você vai fazer, você isso, você aquilo. Hoje, tranquilo. Então, essa sabedoria trouxe para mim o quê? Um descanso. Glória a Deus. Descanso. Mas eu sei que eles estão lá sabendo que estão fazendo tudo porque eu ensinei, mas eu ensinei não cobrando, não apontando, mas tirando deles a capacidade que eles tinham que estava escondido, né? Então, é assim que a gente deve agir na nossa vida. Às vezes a gente conhece uma pessoa com um talento tão grande e a gente só vê o erro, mas não vê o talento. É verdade, Senhor. Não tem aquela historinha também da criança que a gente não deve impedir uma criança de te ajudar? Sim. Que serviço de criança é pouco e quem espera é louco. Não pode, gente. A Rebeca às vezes fala: vovô, eu vou limpar aqui para você, vou arrumar a casa. Se a pessoa se fosse no nosso tempo, nós não falava: nós temos que deixar. Porque no dia que ela quiser fazer, ela vai falar: quando eu quis, você não quis. Aquilo vai bloquear ela. Então deixa do jeitinho dela, do jeitinho das suas crianças, eles vão fazer. Agora quando a gente fala assim: para aí, menino, você não sabe fazer isso. Ele sabe fazer sim, do jeito dele. Não sabe do nosso ainda, mas do jeito dele. Então nós temos que valorizar e olhar para essas pessoas, olhar para o mundo aí fora e ver uma pontinha de esperança que existe naquela pessoa. Aleluia. Existe uma pontinha de esperança, tudo aqui está sujo, mas aqui está limpo. Vamos cuidar do limpo, vai limpando até ficar tudo limpo. Sabe? É assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem sabedoria. Os nossos maridos, principalmente, eu sempre falo isso, da mulher lixosa, né? Da mulher que o marido trabalhou o dia inteiro, chega em casa cansada, ela já está com relatório. Então, você sabe que seu filho fez isso. O marido não
aguenta mais. O marido está esgotado, né, Thaís? O marido está esgotado, ele não aguenta mais, trabalhou o dia inteiro, está cansado. E ela ali. E ela ali. Sendo que tem que ser sábia, tem que ter sabedoria, ele está cansado. Aí depois o marido está nervoso, tá. Quem não tem marido convertido já vai beber uma pinga, já vai fumar um cigarro, já vai pro bar com os amigos, porque o ambiente que ele tinha que ter dentro de casa de descanso é um tormento. Porque a mulher, com coisa que ela pode segurar, Então nós precisamos ter esse tipo de sabedoria para saber lidar. A Bíblia diz que nós somos a mulher virtuosa, aquela que põe ordem na sua casa mesmo. E antigamente, irmãs, como é que era? Mãe criava 8, 9, 10 filhos, né? O pai chegava do trabalho, capaz que ela nem falava nada, sabe? Então, o que acontece hoje em dia? A gente quer tumultuar as coisas, né? Porque, na verdade, eu hoje entendo isso, né? Eu já fiz isso também, viu, gente? Hoje eu entendo isso. A gente está carente, né? Então a gente quer puxar a carência de outro modo, de outro jeito, né? Ao invés de falar assim, amor, senta aí, deixa eu deitar no seu colo um pouquinho, eu tô carente, eu quero um beijinho seu, eu quero um abraço seu, não. Aí tumultua tudo, gente. Tumultua tudo, sabe? Aí, vamos lá ver se é o princípio. Primeiro, você deve temer a Deus, e depois você pede com fé, em nada duvidando também, né? Que você precisa ter sabedoria. O pessoal fala assim, eu dou, como é que é? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. E uma boiada para não sair, né? Você não tinha nem pegado o boi para esse cara. Entende? Fica quieto no seu canto. A Bíblia não diz que nós temos que ser mansos, porque Jesus é manso e humilde de coração, né? Nós precisamos ser mansos, porque o pastor pregou. Nós não temos que ter nada contra a Tamires, contra o pastor, contra a Ana Maria, contra a Gra, né? Contra a Gra. Não temos que ter nada e debater com ela, porque se ela estiver debatendo comigo, a minha parte é orar. A minha parte é dizer ao Senhor, eu sei que talvez ela esteja sendo influenciada por emoções, né? Por algum espírito aí que queira me afrontar, então eu vou abençoar ela. E aquilo, gente, cessa. Aquela coisa da fofoca, aquela coisa que chega até você, Tamires, então, mas você viu? Não chamaram a irmã lá, você viu o que estão fazendo? Aí você fala assim, eu vi. Ali, ó. Pronto, você já fomentou, já não teve sabedoria. Agora, quando você fala assim, olha, eu vi, mas também não interessa saber. Vamos mudar de assunto e tal, você já matou ali a dissensão, você já matou ali a conversa. Agora, quando a gente fomenta, estou falando do tá? A gente acaba criando, né, coisas que a nossa mente é fértil, gente. A nossa mente cria situações, mas cria situações, né, pastor? Que se você não vigiar, você não vem mais na igreja. Verdade. Às vezes a pessoa entra, senta, deixa de te cumprimentar, não é por nada, ela está com a cabeça a mil. Pronto, você já cutuca outro, você viu, irmã Vanessa? A mentidão não chega agora, está se achando, né? Olha lá, nem cumprimenta a gente. Você fala, é verdade, é isso mesmo. Outro, gente, nem sabe o que a outra irmã tem, nem sabe o que acontece. E outra, se ela não cumprimentou, vai ter que cumprimentar ela. Por que você fica esperando por ela? Faz a tua parte. Mas a gente quer que o outro faça a parte dele e a gente não quer fazer a parte que a gente acha que só o outro tem que fazer. Vocês já observaram isso? Né? A gente não vai ver o outro. A gente prefere? É lindinha, né? É lindinha. Amém? Vamos aqui lá em Tiago, capítulo 1. Eu já fui toda, né? Eu quero o material da minha filha, eu quero isso, isso lá. Então, gente, totalmente errado. Totalmente errado. Então, assim, e eu fui o quê? Envergonhada. Por quê? Fui tola. Né? E quantas vezes a gente é envergonhada na escola? A gente chega toda de salto alto achando que é dona da verdade. O que acontece? A professora fala, mas seu filho não é tão santinho quanto você pensa, não. Não é não. Seu filho isso. Aí você abre um buraco e enfrenta a cabeça dele. Né? Porque foi tola. Né? Porque a gente tem
ansiedade dos nossos filhos são terríveis também. Verdade. Os nossos filhos aprontam também, né? E a gente tem que aceitar isso, tá? Então, a mensagem principal é: se Salomão não tivesse tido sabedoria para saber lidar com aquela situação, hoje, naquela época, né, claro, o que tinha acontecido com a prosperidade daquela criança? Teria acabado ali, né? E outra, ele teria sido injusto, mas ele não foi. Ele foi justo. Ele foi justo, ele agiu com sabedoria e aquela pessoa realmente estava certa, né? E a outra estava usando de engano. E qual é a mensagem? Que a gente use da sabedoria de Deus para a gente não fazer isso com as pessoas, principalmente aquele que pecou, que saiu da igreja, né? Às vezes a gente está olhando e falando assim: o problema é dele agora, ele que vai para o mundo e se lasque lá, né? Eu fiz minha parte. Não, será que você fez mesmo? Será que nós estamos orando por aquela pessoa? Será que nós estamos falando de seu amor para aquela pessoa, né? Ou aquela pessoa não aguenta mais ver a gente porque fala assim: toda vez que eu vejo, fala que tem que voltar para a igreja, tem que voltar para a igreja. Ela sabe que ela tem que voltar para a igreja. A pessoa sabe, não sabe? Ela sabe o caminho, mas às vezes ela só precisa ser o quê? Amada, abraçada, acolhida pelo que ela é, né? Porque o mundo lá fora não está fazendo isso. E ela espera isso de nós. É onde o verdadeiro amor, que excede todo entendimento, invade tudo, né? E é onde aquela pessoa fala: poxa vida, eu quero estar naquele meio, eu quero estar na igreja, né? Então, o que eu tinha para passar é isso, né, da parte do Senhor, que nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria a cada dia, e Ele dá. Amém? Amém. Jesus, agradeço a oportunidade. Amém. Porque ele não sei o que, ele não é isso, ele não é aquilo. Aí vai a mãe, né? Aquela braveza, ligar para a diretora. Porque eu falei, essa mãe desse menino vai ter que pagar. Gente, minha filha tem 40 anos, tá? Ela tinha 10, 11, né? Vai ter que pagar todo o material. Calma, Vanessa, eu vou chamar a mãe aqui, né? Para ver o que aconteceu. Aí fomos nós para a reunião. E eu quero o material da minha filha. A mãe simplesmente olhou para mim e falou assim: então, meu filho fez isso mesmo, o material da sua filha. Mas você sabe por quê? Ela falou assim: não, gente, minha cara. Ela falou assim: porque na hora do recreio, pastor querido, quer chegar mais para frente, vocês três? Ficar mais aqui pertinho, aí eu tiro o microfone. Glória a Deus. Amém. Que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam abertos, né, e atentos para que a palavra de Deus penetre e dê frutos. Amém? Em nome de Jesus. Eu convido vocês a abrirem a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 3. É um texto um pouco longo, mas é necessário que a gente leia ali, tá? 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 28. Um texto conhecido também por nós. Amém? Amém. E o tema dessa mensagem é: o sofrimento desaparece diante da sabedoria. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo, a sua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, e teu filho é o morto. Porém esta disse: não,
por certo morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais ao rei, o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque no seu coração lhe esterneceu por seu filho. E disse-lhe: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, dividi-no antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Glória a Deus. Por isso que o tema que eu escolhi foi: o sofrimento desaparece diante da sabedoria. E qual sofrimento? O sofrimento daquela mãe verdadeira, porque a outra mentiu, né? A outra usou de astúcia, usou de engano e mentiu, mas o coração da mãe sabia, e ela não deixou aquele filho ser sacrificado. E o rei reconheceu, porque ele teve sabedoria de Deus, amém? Então aqui, Salomão com certeza estava naquele dia, claro, cheio de coisas para fazer, cheio de compromissos para fazer. E ele podia ter falado o quê, Salomão? Ah, eu vou atender a duas prostitutas. Essas duas não merecem ser atendidas. Já dizem, né? O mundo cultura, não é assim? Mas ele agiu segundo o coração de Deus. Então o que ele fez? Eu não vou atender ele poderia ter feito: eu não vou atender essas mulheres me importunando por causa de filho. Ou então eu vou atender de qualquer jeito, já vou mandar matar e acabou. Não, mas ele usou de quê? Ele largou tudo para atender a elas. Ele usou do mesmo peso e da mesma medida, que ele atenderia qualquer caso mais urgente perante todo aquele reinado, para atender aquelas duas prostitutas, amém? Diante do exposto delas, o que aconteceu? Ele teve muita sabedoria. E quantos de nós estamos diante de situações no nosso dia a dia que exigem muito mais de nós do que inteligência? Porque inteligência é diferente de sabedoria. A inteligência você adquire estudando, você adquire de outras formas. Agora, a sabedoria, e principalmente essa sabedoria aqui que nós estamos falando, ela vem direto do trono. Aleluia. Direto do trono de Deus. E é essa sabedoria que nós crentes, porque a palavra está aqui falando para nós. Ela pede, né, ela clama para que a gente tenha essa sabedoria. Para saber lidar com as pessoas, para saber lidar no mundo aí fora, para saber lidar na nossa casa, para saber lidar nos nossos negócios, para saber lidar em tudo, em tudo. Aí a gente fala assim: ah, mas a nossa carne é fraca e eu rodo a baiana por pouco mesmo, então vamos lá em Gálatas, né? O fruto do Espírito é paz, alegria, verdade. Não é assim? Né? Então, assim, então não tem fruto. Né? Então, se eu não tenho fruto, isso já é outra administração, viu, pastor? Se eu não tenho fruto, então e aí? Né? Então, nós temos que estar o quê? A palavra do Senhor, ela é única e ela é do início ao fim. A irmã Maria falou do testemunho dela. A palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor dá graça aos humildes. Aleluia. Mas Ele não se agrada do soberbo. Você foi humilde o suficiente. Você trabalhou lá com o pé doendo. Mas Deus te honrou. Você poderia estar reclamando para todo mundo, inclusive para Ele: olha aqui, Deus, meu pé. Olha aí, o que você faz comigo? Mas você ficou quieta. E Deus te honrou. E é assim que Deus faz. Principalmente quando a gente tem sabedoria nas nossas ações, né? E essa sabedoria, amados, é em todas as esferas, não é só na esfera da igreja. É em tudo na nossa vida. Nós temos que ter sabedoria. Tanta sabedoria. Quem aqui não tem um avô, uma avó, uma pessoa mais de idade, que é uma delícia conversar com a pessoa? E às vezes a pessoa é analfabeta, mas é de uma sabedoria. Isso é dom de Deus, gente. Verdade. Essa sabedoria adquirida pela vida mesmo, né? Essa semana ainda eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: do que você se arrepende? Eu falei: eu me arrependo de não ter tido sabedoria quando lá atrás.
né? Só que também eu vejo que a sabedoria, ela vem também caminhando junto com a maturidade, né? Porque da maneira que você vai tendo maturidade, e às vezes no sofrimento, você vai adquirindo mais sabedoria, né? Porque você pode dar daquilo que você passou, né? Então, assim, a Tamires não teria sabedoria que a menina, que ela não teria sabedoria sua, porque a tua experiência de vida é maior. Só que aqui, Salomão, ele era novinho, se não me engano, o quê? Não tinha 14, 15 anos, mas era outras épocas também, né? Hoje uma criança de 14, 15 anos não é assim. Então, o que eu quero passar para vocês? Que essa sabedoria que eu estou falando, eu já falei aqui, ela não vem pelo conhecimento, não vem por diploma, não vem por formação profissional, ela não vem